quis tomar a vacina, né? E por que ela não quis tomar a vacina por livre escolha? Porque a gestante ela tem receio de perder o bebê, ela tem receio de que o efeito colateral da vacina faça com que ela tenha aborto. É justo que a gestante tenha medo de tomar a vacina e venha perder a criança, certo? Tudo bem, a vacina, todo mundo diz que é segura, mas cada pessoa tem uma reação diferente. Nós assistimos várias reações diferentes em várias pessoas. Umas não tiveram reação nenhuma, outras ficaram com algumas sequelas e outras tiveram reação forte. Então, é justo que a gestante não queira tomar a vacina. E existe uma incongruência, sabe, doutor Davi, que essa lei, a Lei 14.311, de um lado, ela determina o retorno da gestante agora para o trabalho presencial. De outro lado, ela escreve com todas as letras que a escolha de não vacinar é um direito fundamental da pessoa. A pessoa pode optar não se vacinar. Ainda a lei diz que não poderá ser imposta a restrição de direitos à gestante pela não vacinação. Ora, como compatibilizar isso tudo? Se a lei determina de um lado o retorno, de outro lado ela fala, mas a gestante pode escolher não vacinar, isso é um direito dela, e o fato dela não se vacinar, por uma escolha dela, ela não poderá sofrer nenhuma restrição de direito, nenhuma represália. Como nós vamos fazer? Nós vamos mandar a gestante embora por falta grave? Ficou meio incompatível com a letra da lei mandar a gestante embora por falta grave, porque ela se negou a voltar, né, a trabalhar. E ainda tem mais, a gestante, mesmo não vacinada, tem o dever de voltar a trabalhar, então esse é o primeiro dever. Não cumpriu esse dever, pode ser despedida por falta grave? Só que assim, ela pode inclusive voltar, mas ela tem que assinar um termo de responsabilidade. Aí vamos que a gestante se nega a assinar o termo de responsabilidade. Então, eu posso mandar embora por falta grave porque não assinou o termo de responsabilidade? E ainda, não é só um termo de responsabilidade, ela também tem que assinar um termo de compromisso, de que ela vai cumprir todas as determinações do empregador de prevenção do Covid, que é usar máscara e álcool gel, manter distanciamento, aquelas coisas todas ligadas à medicina, higiene e segurança do trabalho. Então, eu posso ter várias situações. Se a gestante já está imunizada, ela tem o dever de voltar, isso está certo na lei. Se for decretado o fim da pandemia, também é certo que as pessoas vão ter que voltar. Agora, o problema é não estar imunizado. Primeiro dever voltar, segundo dever assinar o termo de compromisso, o termo de compromisso de responsabilidade, né? E quarto, firmar o termo de compromisso do meio ambiente de trabalho, dos EPIs, vamos dizer assim. Né? Então, eu tenho todas essas obrigações, né? Na prática, doutor Celso, nós tínhamos a lei, ela dava outra saída, ela dizia assim, olha, eu tenho a gestante que o trabalho dela é compatível com o trabalho em domicílio, ou trabalho remoto, ou trabalho à distância. Então, o empregador pode optar e deixá-la continuar trabalhando, né, em domicílio, em casa, mas eu tenho aquela gestante que o trabalho dela não é compatível com o trabalho em casa, no domicílio, remoto ou em teletrabalho. Neste caso, o único modo que o empregador tem de usufruir dos serviços prestados pela gestante e cumprir o contrato de trabalho é determinar o retorno dela, né? E a lei dizia assim, olha, a gestante vai retornar. Se a gestante se nega a retornar ou o trabalho dela não é compatível, né, com o seu retorno também, a empresa poderá afastar a gestante por salário, maternidade e risco ambiental,
na forma da CLT. Então, o artigo 3º, ele tem incisos. O artigo 3º da lei 14.311, de 2022, traz no artigo 3º o dever da gestante de voltar e traz as 3 situações. E a 4ª situação, ele traz o seguinte, olha, vamos colocar essa gestante em salário maternidade e risco ambiental ou prorrogar o salário maternidade e risco ambiental. Acontece que o presidente da República vetou esses 2 artigos. Quando ele vetou, ele deixou a lei incongruente, porque a lei tinha várias saídas, né? Na verdade, 4 saídas. E agora a lei só ficou com 3 saídas, e a 4ª saída, que era deixar a gestante em salário maternidade e risco ambiental, ou prorrogar, né? Quem já estava em casa em salário maternidade e risco ambiental, prorrogar o salário maternidade e risco ambiental, o governo vetou o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. E a lei ficou capenga. E aí, qual é a discussão nossa? O fato do presidente da República vetar a hipótese de conceder salário maternidade e risco ambiental para esta gestante. Isso inibe o empregador de conceder salário maternidade e risco ambiental? O veto do presidente tem alguma eficácia? Ora, o veto do presidente não tem eficácia nenhuma, na medida que a própria CLT prevê o salário maternidade e risco ambiental. Então, em vez da gente aplicar o artigo, né, falar do artigo lá que está vetado, nós vamos lá na CLT resolver um problema. Então, na minha interpretação sistemática, porque eu não posso aplicar uma lei isoladamente considerada, eu faço a seguinte observação para que as empresas tenham uma reflexão, né? Primeiro, se o trabalho for compatível com o teletrabalho ou à distância, que o empregador a mantenha nesta condição até ela entrar em salário maternidade, né? É normal. Se o trabalho dela, ela já estava em casa, o trabalho dela era incompatível com o trabalho à distância, e ela já estava em salário maternidade e risco ambiental, que se prorrogue esse salário maternidade e risco ambiental, e para isso as empresas podem ajuizar ação na Justiça Federal, né, pugnando por essa extensão do salário maternidade e risco ambiental. Se a gestante ainda não estava recebendo salário maternidade e risco ambiental, porque ela ficou gestante agora, que se providencie, então, um afastamento dela pelo salário maternidade e risco ambiental. A empresa afasta essa gestante, paga o salário maternidade e entra com uma ação judicial pedindo para que o judiciário lhe dê o direito de compensação perante o INSS. E quais são os fundamentos para a empresa fazer isso? Artigo 394, letra A da CLT, primeiro fundamento. Segundo fundamento, a própria Receita Federal tem o COSIT número 287, que já diz que a empresa pode sim pedir a compensação do salário maternidade e risco ambiental. Esse COSIT já é de 2019, já na aplicação da Lei 14, né? A Lei 14, 151, nós já discutimos esse problema, e ainda nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 576-967, que trata da contribuição previdenciária em cima do salário maternidade, e lá está muito claro que o Estado deve cumprir o dever de proteção do mercado do trabalho da mulher, que é o Estado quem deve arcar com os encargos de proteção do trabalho da mulher e da gestante.
E ainda essa diretriz, que o Estado tem que arcar com esses valores, está na Convenção Internacional da OIT, número 103, tá? Essa Convenção Internacional da OIT foi ratificada pelo Brasil. Além disso, a Constituição Federal manda o Estado proteger a maternidade, no artigo 201, e ainda manda proteger a maternidade no artigo 7º, inciso 18, quando fala do salário maternidade, no 20, quando manda proteger o mercado de trabalho da mulher, no 25, quando manda ter creches, né, para mãe deixar as crianças, no 30, quando veda o tratamento diferenciado entre homens, mulheres e gestantes, no artigo 10 do ADCT, que trata da estabilidade da gestante, e agora no artigo 394 da CLT, que manda aplicar o salário maternidade e risco ambiental. E essas decisões do Supremo e também da Justiça Federal, nós temos já um mandado de segurança, o 106.918, 35.2021, que a Justiça Federal, a 18ª Vara da Justiça Federal Comum, concedeu o direito do empregador de deixar a gestante em casa durante a pandemia Covid-19, quando o seu trabalho for incompatível, né, com qualquer trabalho, teletrabalho ou trabalho em domicílio, para que ela continue em casa, em salário maternidade e risco ambiental, e não retorne ao trabalho, para não colocar em risco a sua própria vida, porque ela está no momento de gravidez com hormônios alterados e toda a sua biologia alterada, né? E também nós não sabemos se uma criança, um feto, aguenta o impacto de uma vacinação do Covid-19, né? E todas as doses necessárias, que isso pode dar problema no nascimento da criança. Não existem estudos científicos ainda corretos acerca desse assunto. E, portanto, Davi, a minha opinião é essa. Eu daria esta saída, né? Eu não arriscaria entender que é falta grave, e se a gestante se recusar a esperar dar abandono, eu acho que essas soluções depõem contra a proteção da gestante e da criança. Essas soluções elas poderão ser revertidas na Justiça do Trabalho. Essas soluções poderão acarretar um passivo inesperado para a empresa, que vai despedir essa gestante por falta grave só porque ela não voltou ou porque ela não assinou o termo de responsabilidade, né? Essa é a minha opinião. E, doutora Ivani, ainda lá, se não me engano, no parágrafo, no inciso 3º, lá a gente comentava ainda há pouco, o inciso 3º do parágrafo 3º, né? Ele fala que a empregada, a não imunizada, ela pode retornar mediante exercício da legítima opção. Então, nesse caso, eu poderia entender que ela não está obrigada a retornar, né? Ela poderá retornar, mas é da vontade dela. O empregador não teria como obrigá-la a retornar às atividades. Aí é que está a confusão, né? Todo mundo está lendo a lei no sentido de que a empregada tem o dever de retornar, e se ela não retornar, isso seria falta grave, tá? Mas a lei, ao mesmo tempo que impõe o dever, ela traz a ponderação de que a gestante pode escolher não se vacinar, que isso é um direito dela, e que ela não pode ter restrição nos outros direitos porque ela não se vacinou. Então, como compatibilizar todas essas mensagens da lei? Ora, eu só posso entender que é uma faculdade da gestante voltar ou não, né? Porque um dever condicionado à escolha da gestante, né, vira uma faculdade. Então, a lei foi muito infeliz, viu, na redação dela. E mais infeliz ainda foi o veto do presidente
que optava pelo salário maternidade de risco ambiental, né? E infeliz, mas que inócuo também, porque nós temos o salário maternidade de risco ambiental na CLT que supre, vamos dizer assim, esse veto do presidente. Então, nós podemos continuar com a saída que a lei tinha já sinalizado, mas com outro fundamento, o fundamento no 394, letra A da CLT. Como a gente já vinha adotando, né, o entendimento desde Exatamente. E sabe que anterior, mais? Né? A lei 14.311, ela vem para alterar a lei 14.151. Não é uma nova lei, ela vem e altera a 14.151. Então, se a solução lá na 14.151 já era o salário maternidade e risco ambiental, se a Receita Federal já chancelou tudo isso, e agora a lei traz a mesma mensagem, onde há a mesma razão, idêntica deve ser a solução. Então, a mesma solução que o empresário achou na ocasião da aplicação da lei 14.151 é a mesma que vai ser adotada agora na vigência da lei 14.311. É isso que eu acho. Porque as razões são as mesmas, nada mudou, concorda? Exato. E a única coisa que mudou é que algumas pessoas concluíram a vacinação. Mas a pandemia não foi levantada ainda, não foi decretado o fim da pandemia. Né? Não foi decretada. E tem a questão também da imunização, né, doutora Ivani, que existe ainda uma discussão, porque a PNI ela coloca como imunização as duas doses, né? Ou a Janssen, a dose única, ou das demais vacinas, as duas doses. E na nota técnica 11 do Ministério da Saúde, ele traz, além dessas duas doses, ou da dose única da Janssen, mais a dose de reforço. E aí, algumas empresas perguntaram, mas aplica o quê? Nota técnica? Ela devo aplicar nota técnica ou aplico a PNI? Como é que isso funciona? E sabe que mais, Davi? Olha, eu recebi uma notícia que já está aberta a temporada para a quarta rodada de vacinação para quem tem 80 anos. O que significa que as rodadas de vacinação não terminaram. Exato. Se haverá uma quarta rodada, significa que ninguém está imunizado 100% ainda, concorda? Exatamente. Significa que existirá uma rotatividade de imunização, né? Então, a melhor saída é aplicar a Convenção 103, que diz que o Estado é que tem que arcar com esse custo, aplicar o 394, letrado da CLT, que diz que é o Estado que tem que arcar com esse custo, aplicar a decisão do Supremo, que diz que é o Estado que tem que arcar com esse custo, a decisão do RE 576967, aplicar a decisão do Supremo na DIN 6586-6587 e no RE 1267-879, que diz que a vacina é obrigatória, mas não pode ser forçada. Então, uma coisa é a vacina ser obrigatória e forçada. Outra coisa é a vacina ser obrigatória e não forçada. O Supremo falou isso, né? E falou da liberdade de autodeterminação das pessoas de se vacinarem ou não. Ninguém pode arrastar a pessoa mano militare e fazer com que ela se vacine, né? Mas o Supremo disse, olha, a lei pode trazer restrições de direito, da pessoa circular, dela não se matricular numa escola. Só que a lei não trouxe a restrição de direito, muito pelo contrário, a lei veio e escreveu assim, ó, a gestante não poderá ser imposta a restrição de direitos pela não vacinação. Ela não trouxe restrição de direito. Exatamente. Você concorda? Sim, e cria até uma contrariedade dentro da normativa da própria empresa, né? Porque até então, o empregado que não quisesse se imunizar, ele poderia ser até dispensado por justa causa. E aí nós abrimos uma possibilidade para a gestante para que ela possa até retornar ao trabalho, lógico, mediante lá
assinatura do termo, né? E o termo também, ela só declara que ela vai cumprir com, com as determinações, né, de proteção, de manutenção, prevenção da contaminação da Covid dentro do estabelecimento, né? Atendendo lá as São dois portarias. termos, viu? São dois termos, viu, Davi? É um termo de responsabilidade, porque ela está dizendo, eu estou retornando e eu me responsabilizo pelo meu retorno. Se o meu filho, por exemplo, se o filho tiver aborto, ou se o filho e ela contrair Covid, ela tiver aborto ou qualquer coisa assim, ela não vai poder entrar com ação contra o empregador, entendeu? Dizendo que ela foi forçada a retomar. Então, elas são dois termos, um termo de responsabilidade pelo próprio retorno e o outro termo de compromisso. Mas ficou velho? De utilizar... Onde? Coisa. E o outro termo de compromisso de utilizar máscara, álcool gel e cumprir as determinações do empregador, entendeu? Exato. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu só dar uma olhada. É Deixa eu do ver Tony. aqui também. Primeiro, agradecer todos que estão presentes, que aceitaram o nosso convite. Nós temos 70 pessoas na sala hoje, doutor Ivani, quer dizer, o assunto é importante, é palpitante também. A pergunta do Tony, acho que a doutora Ivani respondeu, a gestante que não foi totalmente imunizada e optar por não ser submetida à imunização, se ela pode retornar ao trabalho. Porque a doutora Ivani já tinha comentado, ela acabou de repetir, né, que ela pode, mediante a assinatura destes termos, né, um de responsabilidade e o outro se submetendo ao programa de proteção, né, proteção e prevenção da contaminação da Covid dentro do estabelecimento empresarial. Agora, nós estávamos conversando ontem num outro grupo, doutor Ivani, é importante para a empresa que ela cumpra lá a antiga portaria interministerial 14, que agora é a portaria interministerial, acho que 17, né? É isso mesmo, portaria 17. É importante que ela dê uma lida, que ela cumpra o que está na portaria, porque isso também vai, se houver amanhã ou depois alguma ação submetendo a empresa a ser responsabilizada pela contaminação ou pelo aborto, é importante que ela demonstre que as medidas de segurança ela adotou dentro do estabelecimento empresarial. Claro. Né? Então, são assim, tem portarias, às vezes a portaria é até mais importante que a lei, né? E às vezes, porque, veja, a lei, ela determina o retorno da gestante não imunizada. Veja só a dificuldade da empresa. A empresa pode até falar, olha, eu não quero me imunizar, eu estou retornando, eu assumo a responsabilidade. E ela assina o termo de responsabilidade pelo retorno, para isentar o empregador, né, de qualquer coisa, e ela assina também o termo de compromisso de continuar lá usando máscara, álcool gel e tudo mais, tá? Só que se ela contrair o Covid lá na empresa, tem aquela discussão se isso é doença do trabalho. Então, de um lado, ela se autorresponsabiliza pelo seu retorno, mas isso não inibe de se discutir se é acidente do trabalho ou não, entendeu? Então, o empregador se livra de uma responsabilidade por uma lei, mas ele entra na responsabilidade de outra lei. A melhor saída é deixar a gestante trabalhando em casa, gente. Até porque a gestação não vai durar para todo sempre e amém. Chega uma hora que essa criança vai nascer. E aí fica resolvido o problema. Nós temos casos que a gestante já está próxima do nascimento da criança, né? Eu arriscaria mesmo deixar a gestante em casa. Algumas empresas estão fazendo acordo. Então, é assim, eu posso fazer um acordo com a gestante de suspensão do contrato de trabalho com vencimentos. Posso fazer um acordo de suspensão do contrato de trabalho sem vencimentos. Um acordo dela continuar trabalhando em casa e a lei agora
permite que o empregador altere as funções dela nesse período. Você viu isso na lei, né? Sim. Sem que isso configure alteração unilateral do contrato de trabalho. O empregador pode alterar as funções dela. Então, eu vi empregador colocando gestante em casa para ficar atendendo o telefone. Ela fazia outra coisa na empresa, mas agora ela fica atendendo o telefone, anotando os recados e repassando os recados para quem quer que seja. Ela mudaram a função dela. Ela está útil na casa dela fazendo alguma outra coisa. Então, é possível, inclusive, alterar a função para que ela continue, né, trabalhando à distância, ou remoto, ou em teletrabalho, que seja. Então, se não for possível mesmo, de jeito nenhum, e ela tiver realmente que voltar, e ainda estiver no período da gestação, né, eu sinalizo com o salário maternidade e risco ambiental. Não tem outra saída. E judicialmente a empresa consegue uma liminar para isso. Nós temos até empresas, doutor Ivani, que fizeram uma avaliação e estão usando do processo administrativo, estão compensando, fizeram afastamento, estão compensando da contribuição previdenciária do INSS. A gente sabe que lá na frente pode ser que venha alguma glosa da Previdência, mas, por Mas enquanto, se a empresa pegar uma liminar na Justiça Federal para assim proceder e se respaldar no COSIT 287 da Receita Federal e no artigo da CLT, e existem já milhares de decisões nesse sentido, né, que dá suporte para a empresa. Exato, e traz mais segurança jurídica. Sei lá, e ela fica respaldada. Eu sugiro que entre com uma ação com pedido de liminar. Até porque a lei dava essa saída, a lei foi vetada. Esse veto, eu acho que o Congresso deveria ter derrubado esse veto. É porque realmente causa mais dor de cabeça. O recurso, a empresa ela vai poder utilizar o mesmo recurso que é a contribuição, o benefício previdenciário lá da Lei 8.213. Ela vai poder se utilizar ainda por conta de toda a fundamentação que a doutora passou. Só que causa mais dificuldade. Você onera o Estado, porque tem movimentação do judiciário, e depois a compensação vai acabar sendo feita Por isso mesmo. que esse veto ele foi inoportuno, tinha que deixar da lei do jeito que ela estava. Ela estava resolvendo o problema de todo mundo. Exatamente. Exatamente. Porque então, é assim, é possível fazer um acordo direto com as partes, é possível fazer um acordo com o sindicato, é possível alterar a função da gestante para ela fazer outra função na casa dela, ou, sei lá, remotamente, né? Tem várias saídas para manter essa gestante em casa. É possível fazer uma suspensão no contrato de trabalho, todas as saídas. O retorno, gente, é a saída mais arriscada que a lei trouxe. E como o retorno era arriscado, a própria lei diz que poderia deixar em salário maternidade e risco ambiental. E aí o governo disse que não tinha dinheiro, que precisa verba, né? Articulou com o artigo 195, parágrafo 5º da Lei da Constituição Federal, que diz que não é possível criar, estender ou majorar benefício previdenciário sem fonte de custeio, e ele vetou. Eu peguei as razões do veto agora há pouco para ler. E ele vetou com essa diretriz, né? Mas, veja, prestem atenção, a gestante já paga previdência em cima do seu salário. E quando ela fica em salário maternidade, ela já paga em cima do salário maternidade. Então, o custeio já está ali. Ela continua contribuindo. E outra, o Supremo disse que o empresário não paga mais em cima de salário maternidade, porque não há a fonte de prestação de serviço. Então, de qualquer forma, ela não ia mudar nada se colocasse o salário maternidade e risco ambiental. A fonte de custeio já está no próprio desconto da contribuição previdenciária em cima do salário maternidade. Então, esse veto é uma falácia.
Esse veto é uma falácia. O Congresso ele precisaria ter Não, o agido Congresso rápido para. poderia ter derrubado esse veto, né? Eu acho que muitas Esse vezes falta a veto, informação. os fundamentos do veto não têm razão de ser. E mais, os fundamentos do veto depõem contra a Convenção 103 da OIT, e que diz que é o Estado que tem que arcar com a proteção da maternidade. Por que o Estado quer jogar essa responsabilidade agora em cima da empresa? Gente, na verdade, o que o governo fez foi jogar a responsabilidade de volta nas costas da empresa. E a empresa vai ter que jogar de volta a responsabilidade nas costas do Estado. Porque ficou uma situação complicada. Tem até uma pergunta aqui, né? Eu vi aqui, Celso, que a Luciana diz assim: as grávidas, na maioria, estão levando vida social normal. Olha, o fato dela levar a vida social normal na casa dela e sair para almoçar, jantar, tal, até aí a responsabilidade não é da empresa. Na medida em que ela assinar e voltar, isso pode dar uma encrenca acerca de considerar que é acidente de trabalho. Então, deixa ela levar a vida normal dela em casa, que pelo menos a empresa não tem responsabilidade por nada o que acontecer na casa dela. Agora, se ela voltar, ainda que ela assine um termo de responsabilidade, olha, eu não estou vacinada e estou voltando, se ela contrair o Covid, vai ser acidente de trabalho. Porque esse é o problema, né? Porque essas Esse é o ações, elas problema. têm surgido. E aí tem a Marcela até coloca, né? Se esse termo de responsabilidade se pode ser solicitado até das empregadas imunizadas. Eu acho que não há Olha, obrigação, mas ela traz. a lei não trata desse termo de responsabilidade para quem está imunizado. A lei diz: deverá retornar ao trabalho as pessoas já imunizadas. Primeira. Segundo, se a lei decretar o fim da pandemia. Terceiro, aqueles que não estão totalmente imunizados, né, a gestante que não está imunizada totalmente, e assegurado o direito dela continuar não imunizada, eu não posso forçar ela a se imunizar, mediante assinatura de livre consentimento, está escrito isso, né? De livre consentimento, o termo de responsabilidade. Então, a gente não pode nem obrigar ela a assinar esse termo de responsabilidade. Olha que coisa. Né? Então, há quem diga que ela tem o dever de assinar esse termo e tem o dever de assinar o compromisso de cumprir as regras ambientais. São dois termos separados. E a empresa tem que fazer separado, tá? Tá bom? Doutora Cíntia, eu só gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação. E ontem a doutora Cíntia fez a exposição desse tema também para nós, ela fez uma avaliação. O problema, Celso, é que tem empresa entendendo que se a gestante não imunizada não volta, porque a empresa vai convocar, certo? Uhum. Se ela não volta, a empresa fica quieta, não paga nada, porque ela está convocando, ela está isenta de pagar o salário, certo? E decorrido 30 dias daria abandono. Tem gente falando isso. Mas é um risco muito grande, né? Porque. Eu acho. Aplicar falta grave na gestante, quando a lei diz que ela tem o direito de não se vacinar e que esse direito assim exercido não pode lhe causar restrição de direitos, mandá-la embora é causar restrição de direitos de continuidade no trabalho. Concorda? Concordo. Eu acho que essa é a opção que não tem como ser adotada realmente. Por isso que a lei tinha a saída do salário maternidade. Aí, justo aquilo que seria o ideal, o governo vetou. Então, como o veto que ele praticou não tem muita eficácia, porque a CLT já trata dessa matéria, e porque também o próprio veto diz que não tem fonte de custeio, quando, na verdade,
a gestante continua contribuindo em cima do próprio salário maternidade, né? Eu acho que essas razões que eu estou dando aqui para vocês é o suficiente para que a empresa coloque ela em salário maternidade. E outra, ela pode, inclusive, Davi, trazer um atestado médico dizendo dos riscos para a gestação do retorno. Elas têm alternativas, a empresa tem para afastar a empregada realmente das atividades sem Claro! ter que assumir esse custo. Porque o maior problema para as empresas também, as empresas têm dois problemas. Logo que foi sancionada a lei, nós tivemos várias empresas nos ligando, nos consultando, porque as gestantes queriam retornar ao trabalho e queriam saber se já poderiam retornar. E as empresas ficaram inseguras, né? Falando, em quais condições, o que realmente vai sair na lei, né? Porque a gente não tinha, temos 2 dias aí sem saber o que seria efetivamente publicado, né? E aí Então, se nós a gestante ela quer retornar ao trabalho voluntariamente, e ela assinar o termo de responsabilidade de que ela volta e qualquer coisa que aconteça com ela ou com a criança, a responsabilidade é dela, né? A empresa se eximiria de um aborto ou qualquer coisa assim. Mas contrair Covid dentro do ambiente de trabalho tem a discussão se é ou não acidente de trabalho. Aí nós caímos numa outra malha que a lei não tratou desse assunto. Uhum. Concorda? Sim, os tribunais estão muito divididos ainda, né? Quanto às decisões Mas relacionadas pensa a... comigo sistematicamente, olhando as convenções internacionais, a Constituição Federal e as leis, e todas as decisões do Supremo dizendo que o Estado tem que arcar com a proteção da gestante, por que nós temos que jogar esta responsabilidade nos ombros da própria gestante e em cima da empresa? Se tudo sinaliza que quem tem que arcar com essa despesa é o Estado. Obrigação realmente não tem, doutor Bruno. A gente entende, a nossa orientação no CEPESP tem sido essa, né, de, na medida do possível, manter a empregada afastada e se utilizar da compensação do salário maternidade. É a única saída. Ou, a não ser que o empregador queira fazer uma benesse e dar uma suspensão do contrato de trabalho remunerado. Aí ela arcaria. Tem empresa, Davi, que está verificando qual é o estágio de gravidez da mulher, sabe? Uhum. Se ela está prestes já a ter o parto, não compensa mandar voltar. Você vai mandar uma gestante voltar por causa de um mês que daqui a pouco ela já sai de licença para cuidar da criança? Porque nós tivemos, como a lei anterior ela esteve aí por muito tempo, boa parte das empregadas gestantes realmente estão no meio da gestação, ou no final da gestação. Lógico que pode surgir casos novos, mas ela seguiria com o mesmo procedimento da lei anterior, mantendo preservando realmente essa segurança, até a segurança para a empregada gestante e também para a empresa. Né? Uhum. Exatamente. Então, eu aconselho a empresa a ter a mesma conduta que ela já teve no passado com as gestantes até agora, se surgir novos casos de gestação doravante. Né? Eu só dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas, doutor Vini. Hoje, como nós temos uma audiência bastante grande, nós temos bastante perguntas também. Tem uma aqui eu queria dar boa tarde respondendo o seu anteriormente. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Oi, Cíntia, tá boa? Doutora Ivani, muito obrigada e excelente explanação, viu? Só compartilhar que eu realmente concordo. O risco é muito alto. Pensar numa justa causa, numa situação dessa, é arriscado demais, né? Eu acho que não vale a pena, ainda mais porque a gente vai ter a discussão também de que isso é direito do nascituro. Então, afastar essa justa causa ainda que por uma postura irregular da gestante, eu acho que é difícil de se manter, né? No Poder Judiciário. Olha, Cíntia, nós temos um decreto que chama o Decreto
É um decreto executivo da empresa humanista. Nós temos uma agenda 2030 da ONU que trata do capitalismo humanista e dos objetivos do desenvolvimento sustentável que nós queremos alcançar. Então, na prática, essa questão da gestante tem que ficar a cargo do Estado da proteção. Então, toda a solução de proteção da gestante passa primeiro pelo cargo para o encargo do Estado, tá? A empresa não tem que suportar, ela não tem que suportar, porque as normas internacionais dizem que a proteção da gestante está a cargo do Estado. No primeiro momento, a empresa paga, mas ela depois vai lá se compensar. Era o que se esperava, né, na tramitação desse projeto de lei, mas como teve o veto, e realmente continua sendo a postura anterior de ajuizar a ação na Justiça Federal, as decisões têm sido favoráveis para retirar esse encargo do empregador. Onde há a mesma razão idêntica deve ser a solução. Tudo que a empresa fez para cumprir a lei 14.151, ela vai fazer para cumprir a lei 14.311, porque essa lei, ela não alterou em nada, né? Aquilo que já não estava na, que já estava na lei 14.151. Deve ser essa possibilidade de retorno da não imunizada, mas foi essa a diferença, né? Uma possibilidade de retorno, uma situação que não estava. Mas a gente encara com os mesmos olhos. Muito obrigada, viu? É isso mesmo, a gente encara com os mesmos olhos, Cíntia. A doutora Cíntia, ela faz parte do corpo de advogados do departamento sindical da Fiesp, e é uma das profissões que nos atende, que ouve os nossos clientes. Ela trabalha lá com a Luciana, né? Isso, exatamente. Trabalha com a Luciana, a doutora Verus, que é a Verusca. gerente aqui, que a Luciana é a diretora executiva aqui da Fiesp. Isso. Tá ótimo. Tem aqui uma pergunta do Eliseu, mas a gente já havia respondido, Eliseu. A não imunizada, ela não está obrigada ao retorno. Ela somente retorna se ela assim desejar, e aí sim assinando os termos. Então, se ela não se imuniza e não tem interesse em retornar ao trabalho, é o que a doutora Ivani comentou, ela continua afastada, a empresa não pode dispensá-la por justa causa, porque é uma faculdade dela retornar ao trabalho, ela continua afastada, e aí o caminho para a empresa não assumir esse custo é transformar esse afastamento em licença maternidade, compensando aí das contribuições previdenciárias. E o caminho para se fazer esse enquadramento é através de uma ação judicial. Eu não tenho outra saída, né? Não tem. É o que a gente já fazia, é o que já se fazia na vigência da lei 14, né? 151. Exatamente. E aqui, que foi a saída que... A Vanessa está perguntando, que a senhora comentou já por 2 vezes, que é importante que os termos assinados pela gestante devem ser apartados, né? Ela colocou, há risco se for um documento único? Não há risco se for documento único, mas você abre os capítulos e separa dentro do documento único as duas coisas, porque uma coisa é o termo de responsabilidade do retorno. Ela retorna mediante, né, o livre convencimento de que ela quer retornar, e ela se responsabiliza pelo seu retorno, que é para a empresa não ficar responsável por qualquer consequência. Então, a lei ela é clara, né, Celso? Você está com a lei aberta aí, Celso? Eu estou sim. Leia esse texto aí que fala do retorno mediante assinatura de termo de responsabilidade e termo de compromisso. Ela coloca aqui no artigo 2º, parágrafo 3º, né? Isso. Que é mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2, que lhe tiver sido disponibilizada conforme o calendário divulgado pela autoridade de saúde mediante o termo de responsabilidade que trata o parágrafo 6º.
E o parágrafo 6º ele coloca, na hipótese de que trata o parágrafo 3º, então, a empregada gestante deverá assinar termo de responsabilidade de livre consciência. Então, aqui, como a doutora colocou, é o termo de responsabilidade e de livre consentimento para o exercício do trabalho presencial, comprometendo-se a cumprir todas... Comprometendo-se é um termo de compromisso. Exato. A cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. São dois termos. O termo de responsabilidade pelo retorno em si, ela está se responsabilizando por tudo, e o termo de que ela vai cumprir as ordens do patrão com relação ao meio ambiente de trabalho. Exato. E fica, logo que eu li a lei, ficou martelando na minha cabeça essa questão dessa liberdade que ela tem para fazer o documento, né? Até hoje, a gente falava que o empregado, a não ser naquelas condições especiais, ele é hipossuficiente. Então, a gente tem que pensar, né, até que ponto esse termo ele é válido. Será que ela sabe, ela conhece todas as implicações, todo o risco que ela corre com esse retorno? Será que esse termo não deveria ter sido amparado por algum outro instituto, né? Então, é complicado realmente deixar a empregada assinar um termo desse. A gente entende que para as empresas, a empregada querendo retornar, é difícil a empresa encontrar argumentos para segurar essa empregada ainda afastada. Mas acho que... É que tem empregada que está querendo retornar, né? Tem mulher que está querendo retornar. Tem muitas. O que a gente mais ouviu de consulta não era da empresa ter problemas e de ter as gestantes de volta ao ambiente de trabalho. O problema realmente foi entender realmente essa disposição dela de retornar às atividades, porque fica realmente esse receio do que pode vir a ocorrer durante a gestação, né? Pois é. Dentro do ambiente. Exatamente isso. Você sabe, Celso, a mulher, quando ela está na gestação, ela tem todo o hormônio alterado, né? Do corpo humano. E ela, a maior parte delas fica com problema de pressão alta. Então, a pressão alta já é uma predisposição de ter um efeito colateral do Covid potenciado. Todo mundo sabe disso. O ambiente fabril, a senhora conhece, o ambiente fabril, ele não, ainda mais nesses dias que nós temos passado ultimamente, a temperatura ela é um pouco elevada, né? Não tem uma refrigeração perfeita, né? Mesmo porque o ambiente externo ele está muito quente. Então, isso daí são fatores que podem trazer prejuízos ao desempenho dela, à saúde dela. Então, é complicado. Claro que quando ela está em casa, ela também corre o risco de pegar o Covid andando na rua, tomando o ônibus, metrô e tudo mais. Mas aí a responsabilidade não é da empresa. Concorda? Exatamente. Aí é a responsabilidade da empresa. O problema é ela voltar, e aí como é que nós vamos saber se ela contraiu lá fora ou aqui dentro do ambiente, né? Mais alguma, professora Dani? Que a Pamela está colocando, né, que ela tem 4 funcionárias nessa situação, todas estão vacinadas com as 3 doses, mas como estão falando a 4ª dose, é arriscado elas retornarem? Pamela, o que a gente está colocando, a doutora Ivani frisou aqui, realmente há um risco para a empresa. Ela pode retornar, porque o PNI ela fala de 2 doses e a nota técnica 11 do Ministério da Saúde ela fala das 2 doses mais a de reforço. A 4ª dose é uma dose adicional, está sendo tratada como dose adicional. Então, a princípio, ela pode retornar, mas o risco ele vai existir. Então, o caminho para que a empresa mantenha essa empregada afastada, que a gente está comentando aqui, realmente é afastá-la por licença maternidade. Ela vai receber, como a lei fala que ela não pode ter os salários reduzidos, prejudicados, ela vai receber a remuneração dela integral e a empresa vai compensar esses salários pagos nas contribuições previdenciárias. Isso mesmo. É isso. Doutor Ivani, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta direta, doutor Ivani?
Cíntia, mais alguma coisa, Cíntia? Não, perfeito, doutora. Só agradecer mesmo. Muito Tá obrigada, bom. viu? Obrigada a vocês. Quem gosta de fazer algumas perguntas também é o Enio, né? O doutor Enio. Hoje ele não está aí, né? Não está, não está. Senão já teríamos ouvido alguma fala dele. O Ele Enio é muito sempre... participativo. O Enio sempre participa muito. Sentindo falta dele hoje. Doutor Ivani, acho que o objetivo que a gente tinha para hoje, acho que ele foi atingido, acho que deu para responder as dúvidas de todas as empresas, as que foram colocadas aqui no chat também, nós acabamos trazendo resposta. O que Gente Gestão está colocando, para empregada doméstica, seguimos a mesma regra? Exatamente a mesma regra. A mesma regra. Então, não muda nada. Essa lei ela trouxe, ela não precisava, né, mas ela trouxe, ela foi bastante específica nesse ponto. Né? Então, a regra é a mesma para empregada doméstica. A lei até se refere também à doméstica, né? Exato, exatamente. Então, doutor Ivani, muito obrigado mesmo Tchau, Celso, até a próxima. participação, Um beijo por ter para todo aceitado o mundo. nosso convite. Dia 2 de maio nós estaremos juntos novamente, né? No evento lá da OAB de Itaquera, junto com a Comissão de Mediação, Conciliação e Mediação. Vai ser um Nós vamos prazer falar sobre o que lá no dia 2? Sobre a mediação, a conciliação, mediação na esfera trabalhista. Como é que está hoje, a questão da aplicação, como é que o tribunal tem percebido essa movimentação, que ainda as câmaras de conciliação prévia que os sindicatos mantinham, esses foram encerrados, né? Porque Sim. Os acordos lá acabavam tendo problemas depois nos tribunais, mas existem várias câmaras arbitrais que têm feito acordos, que têm feito algumas negociações, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa movimentação. Tá ótimo. Eu pertenço lá ao núcleo, né? Nós temos um núcleo de soluções de conflitos coletivos pré-processual, que a gente chama, né? E eu atendo os sindicatos lá direto para fazer acordos. E nós fazemos acordos... O Cianfesp estará lá em breve, nas próximas semanas. Eu faço vários acordos lá, tanto de direito a ser criado, né? Conflito que daria origem a um dissídio coletivo, quanto resolução de conflitos concretos, né? De despedida em massa, por exemplo, a gente faz um acordo de como é que vai pagar e tudo mais, né? E agora tem uma questão muito interessante, doutor Celso, que a lei de falência permite acordos pré-falimentares, pré-processuais, e você leva esses acordos para dentro da falência, e isso já é título executivo, né? E nós podemos fazer esse tipo de negociação dentro desses núcleos. Olha que coisa interessante. É muito interessante porque os processos acabavam sendo feitos de forma individual, poucos casos coletivos, mas normalmente individual. Isso acabava travando todo o processo, tanto de recuperação judicial quanto falência, né? Criava uma demora muito grande e era prejudicial também para os trabalhadores. Aí, com essa ferramenta, com esse instrumento, fica mais fácil realmente até de garantir algum recebimento para os empregados, né? Eu fiz, inclusive, uma minuta de um ato normativo para o meu tribunal para incluir dentro do nosso SEJUS, que é o do nosso núcleo de conflitos, os conflitos pré-processuais falimentares. Interessante. É muito interessante. Dá uma lida na lei de falência para você ver que interessante. Vou ler sim. Tá bom. Doutor Ivani, tá bom. Muito obrigado. Uma ótima tarde a todos. Muito obrigado por todos que estiveram presentes. Peço mais uma vez desculpas aí pelo nosso início, que foi um pouco conturbado, mas no final acabou dando tudo certo. Então, muito obrigado. Obrigado, doutor Ivani. Obrigado a todos pela tarde de hoje. Tchau, obrigada. Obrigado.
Tchau, Cíntia.